Ok, estamos outra vez aqui com o Café Filosófico, sejam bem-vindos. Recebemos hoje o professor Sérgio Barros, da Federal Fluminense. Já eu apresento o Sérgio, mas é um prazer estar aqui com ele, porque a temática dessa temporada do Café é sobre o desenvolvimento sustentável. Então, a gente quer pensar um pouco isso, convidar pessoas que estão pensando isso ao longo da sua carreira acadêmica, e de diversos enfoques. Então, no seu caso, Sérgio, é realmente importante ouvir, porque você é economista, é geógrafo, é doutor, pós-doutor em gestão ambiental, em impacto ambiental, enfim, toda essa discussão da Amazônia azul, né, ou da economia azul, que são questões que para nós são muito caras agora mesmo, né? Então, seja bem-vindo. E, Sérgio, quando a gente pediu um tema para você, você nos colocou uma questão que invariavelmente ela aparece, né, nas conversas sobre essa ideia de desenvolvimento sustentável, porque você nos coloca um pouco em questão de fato, né? É viável isso? A sustentabilidade é viável? Como é que a gente pode entender isso? Porque, afinal, a questão que se coloca hoje como uma certa urgência, né? Temos que nos posicionar sobre isso, questionamos nossa produção, nossos meios de produzir, essa busca incessante de energia, como a gente lida com isso, né? Esse talvez seja a grande crise do século, desse século que começa agora. Enfim, Sérgio, é um prazer tê-lo aqui e eu quero ouvir o que você tem a nos dizer sobre isso, não é? Obrigado aí, professor Oscar. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Eu acho que é um tema foi muito bem pensado aí pelo grupo, né, do Café Filosófico, trazer essa temática do desenvolvimento sustentável, até porque é uma visão que eu tenho, né, de uma retórica que já vem durante anos como uma forma de produzir e que essa forma ela vai além do crescimento econômico, desenvolver uma sociedade e os seus impactos ambientais e sociais seriam, de certa forma, menores. Né? Quer dizer, o desenvolvimento econômico seria compatível com essa realidade de uma preservação ambiental, de uma justiça social, o que, na verdade, eu considero extremamente complexo, né? Dentro da racionalidade econômica que nós vivemos atualmente, do próprio capitalismo, né? Ele um livro que eu gosto muito, né, O Capital do Século XXI, do Thomas Piketty, ele nos mostra exatamente o crescimento da riqueza na Europa, mas esse crescimento dessa riqueza não trazendo a distribuição dessa riqueza a outras camadas da população. Então, a partir daí, a gente já começa a perceber que, né, esse desenvolvimento sustentável, ele muitas vezes ainda pensa, né, nesse econômico como algo mais forte. Né? E a consequência desse econômico é o que a gente tem alcunhado aí de crise ambiental. Né? É uma crise ao qual a sociedade toda, né, passa, todas as economias hoje passam, em função, né, desse nosso imaginário economicista aí, né, de um crescimento econômico sem limite, né, de uma produção infinita, né, tudo contrariando as leis da natureza. Né? Na natureza, se nós estudarmos, né, o conceito, né, ecossistêmico, ele tem um momento de crescimento, de clímax, e depois o decaimento, né, natural que o contexto se coloca. Então, fica um pouco complicado a gente acreditar que esse desenvolvimento sustentável, dentro de um tripé, né, que todos alegam existir, que é o econômico, o social e o ambiental, nos dará, de alguma forma, um caminho seguro para o futuro. Eu discordo, né? Eu discordo um pouco dessa questão. Aí, professor, eu passo isso, se a gente me tocando um pouco mais. Sim, essa história, por exemplo, do tripé, né? Você coloca a economia, o capital e a sustentabilidade
ecológica e tal, né? Eu previa assim, onde a gente encontra um exemplo disso, né? Que país que está seguindo já conseguiu alcançar certos resultados que mantenham, né? Que indiquem que é possível tal sustentabilidade. O que você está colocando agora mesmo é que tal coisa não é possível, né? Não, eu não vejo nenhuma economia hoje no mundo, né, que efetivamente consiga trabalhar, né, a preservação ambiental, a justiça social e o crescimento econômico dentro de um contexto equilibrado, né? Eu percebo nitidamente que o econômico sempre avança sobre esses dois outros elos, né, desse tripé, e que, na verdade, ele causa um peso literal sobre o ambiente e sobre a justiça social, sobre quem sofre os impactos sociais desse processo econômico. Eu não vejo nenhuma nação dentro da racionalidade econômica que vivemos atualmente, que ela possui isso de forma equilibrada. E isso se dá muito em função do estímulo ao consumo, né? Nós hoje vivemos, né, a base do capitalismo, ela passou a ser a inovação, e essa inovação nos impulsiona o tempo inteiro ao consumo, né? Toda essa visão que a gente fala, né, de uma tecnologia que tem um tempo de vida, né? É o que a gente percebe no nosso dia a dia, nos nossos celulares, no nosso telefone, computador, né? Quer dizer, tem uma limitação do tempo de vida, né? Isso é a lógica que faz com que toda essa engrenagem se mova a favor desse econômico. E muitas vezes deixando de lado, né, essa questão da preservação ambiental e da justiça social. Então, eu confesso que eu tenho uma séria crítica a todo esse modelo como está posicionado. Uhum. Eu tenho aqui, por exemplo, algo que é próprio da tecnologia, como nessa ideia de buscar a perfeição, né? E, em nome disso, você cria uma rede de consumidores, né, de pessoas que querem sempre algo mais aperfeiçoado, né, mais próximo da perfeição. E, claro, tal perfeição é impossível, né, de ser alcançada. No entanto, nos coloca nesse movimento histórico de buscar a perfeição. Isso dito, por outro lado, a gente sabe que isso que se consome faz parte ou provém desse sistema capitalista, onde o lucro também é uma necessidade que compensa, digamos, essa busca da perfeição, né? E você vende mais e vai encontrar mais lucro, e muitas vezes em detrimento da justiça social. Tudo isso eu estou de acordo. Agora, minha pergunta é, será que dentro dessa perspectiva de uma busca de aperfeiçoamento, nós, enquanto seres humanos, né, no mundo, junto à Terra, junto a outros seres humanos, vendo a situação, não seríamos como tocados e chegaríamos a ver isso como um perigo de fato, né? Ou seja, algo está acontecendo que não está em nossas mãos, a rigor, né? Somos como levados por uma grande onda. Será que isso não nos tocaria e nos colocaria assim de súbito diante de uma mudança radical? Pois é, né? A gente está vendo os fenômenos globais ocorrendo, né? Os sinais todos sendo dados, né, para nós. Considero que já vivemos essa crise ambiental, né? E essa crise ambiental ela poderia ser um motivador, né, para um novo olhar, de uma nova racionalidade, né? Mas não se percebe esse movimento. Se percebe um movimento, sem dúvida, ainda muito forte no avanço do consumo, né? Na necessidade das tecnologias, né? Eu peguei há pouco tempo o relatório do Fórum Econômico Global sobre riscos, e daqui a 10 anos, muito interessante, eu estou até com eles abertos aqui, dos 10 riscos globais para os próximos 10 anos, 6 são de ordem ambiental. Então, isso, né, olha lá, falha na mitigação da mudança climática, falha na adaptação da mudança climática, desastres naturais extremos, perda de biodiversidade, crise de recursos,
multicrises, né, relacionadas às questões ambientais. Então, a gente percebe que esse econômico ele vem reverberando impactos ambientais planetários, e as sociedades, elas parece que passam por esse contexto, mas não se inserem. Isso é muito interessante, talvez porque grande parte desses impactos ainda estejam inseridos em países periféricos. Eu tenho um pouco dessa visão, né, que estejam ocorrendo atualmente mais em países periféricos. Então, aquela relação de centro e periferia se volta hoje às questões ambientais, né? É interessante. Na época em que a CEPAL discutiu isso, eram as questões da produção. Hoje eu vejo dos impactos ambientais, dessa centralidade, né, e dessa periferização desses impactos. Talvez os países centrais ainda não estejam, apesar de toda a conscientização, eles não vivem na pele, apesar de alguns eventos extremos, sem dúvida, mas aqui nós vivemos muito isso, né? Essas duas acidentes das barragens, por exemplo, né, que ocorreram em Minas. Então, a gente começa a perceber que há um contexto aí muito crítico em relação não só aos fenômenos naturais que se avançam, mas o próprio modo de produzir nos países periféricos, né? Há um descuido com relação a isso, o que acaba gerando uma série de danos, né, à sociedade como a gente vê hoje. Sim, não, e até mesmo isso, certas legislações, normas, né, que em países da Europa, por exemplo, já existem, né, que tentam controlar um pouco mais esse problema da contaminação. Aqui a coisa continua um pouco solta, né? Assim, de fato, até a gente está falando agora há pouco, certos catalisadores, né, de automóveis que na Europa já existiam há muito tempo, aqui demorou, sei lá, 10, 15 anos para chegar como algo obrigatório, né? Então, claro, tem essa ideia, de fato, quando você vê essa periferia, né, esse terceiro mundo que está sendo explorado, ainda é uma neocolonização, né? Nós servimos aqui para vender água, no fim, né? Se vende frango, mas você está vendendo água, e por aí vai a coisa, né? Mas aí você tocou um ponto que também é meio curioso, né? Essa ideia de não perceber essa nova concepção como algo que vai tocar a todos, né? Porque eu tenho a impressão que os jovens estão percebendo isso. Então, não sei se há um certo conflito generacional se constituindo, como dizendo assim, nós, esses mais velhos, não fomos capazes de interromper isso. E também, junto a isso, essa ideia de que a substituição dos combustíveis fósseis, né, com fonte de energia, de derivados e tudo mais, como se fosse simples de substituir, né? Vamos começar a usar agora tecidos ou outros tipos de... E eu acho que isso é muito complicado também, mas cria um certo abismo entre as gerações, né? Não sei como é que você vê isso, Sérgio, se você percebe com os seus alunos. É muito interessante o que você está colocando, que quando a gente está né, no contexto até da graduação, né, interessante, que eles acreditam que as soluções estão próximas, né? E que a mudança da matriz energética, né, vai resolver todas as questões, né? Que nós ainda é interessante que eles observam, talvez até por influência nossa, né? Eles olham a tecnologia como um fator decisivo para o futuro em termos de sustentabilidade, né? Como se essa tecnologia ela não fosse talvez uma das grandes usuárias, vamos dizer assim, né, de todo esse contexto que gera impacto. Se nós pensarmos que nós estamos aqui, né, fazendo uma live e em algum lugar do mundo, né, está depositado esse streaming e ele está agora, nesse momento, servindo a nós e a muitas outras pessoas e gastando uma energia muito grande. Então, quando eu alerto isso ao jovem, ele se espanta, porque
ele não vê a questão da escala, não é, do impacto. Eu acho que quando a gente dimensiona um pouco isso, e sem dúvida a nossa geração foi uma geração que começou a ter um certo cuidado com o limite planetário, mas nós não conseguimos, de alguma forma, transportar esse cuidado com o planeta para efetivamente ações que pudessem abrir um caminho para um desenvolvimento sustentável. Então, muito pelo contrário, né? Eu costumo dizer o seguinte: quando nós escutávamos nossos CDzinhos nas nossas casas, nós estávamos partilhando um custo energético ali, cada residência. A partir do momento que a gente usa dessas plataformas de música, né, isso está concentrando um gasto energético enorme, monstruoso, e que dilui o impacto, né? Porque você não se percebe como parte, né, de usuário daquele dano, daquele impacto ambiental que está lá, né, da grande quantidade de energia que aquela plataforma está se utilizando naquele momento. E eles ficam um pouco assustados quando eu alerto para isso. E tem trabalhos muito interessantes demonstrando que nós, na verdade, não caminhamos para tanta eficiência energética, muito pelo contrário, né? Essa eficiência, na verdade, ela ocorreu, porém, ela foi aberta para aumentar o consumo. Uhum. É incrível isso que você coloca agora, né? Que de algum modo, esse progresso da modernidade levou a cada um de nós a se livrar de qualquer responsabilidade, né? Exatamente. Eu estou livre disso, eu não sou culpado de nada. Eu sou um ninguém nessa história. É incrível isso. Exatamente. E Quer dizer, não tem por que, né, se preocupar, porque não sou eu ou você, né? É a gente, né? A gente faz isso. A gente liga lá o aplicativo, chama de música, e ele vai botar música o dia inteiro e tudo mais. É interessante isso, né? e a Essa gente, falácia. e a gente se afastou dessa responsabilidade por tudo, né? Para todo o nosso contexto de consumo, né? Se nós pensarmos bem, né? O Lipovetsky tem um livro que eu discuto com a garotada da graduação, que é A Era do Vazio. A Era do Vazio ela é muito interessante porque ela traz exatamente isso que nós estamos falando. Tá leve para mim agora, né? Eu não tenho culpa, né? É isso. Muito bom, né? A gente se livrou de Deus e agora da culpa. Quer dizer, é o melhor dos tempos esse que nos toca viver. Aí fica difícil entender o impacto, né? Como é que tem impacto ambiental? Não dá. A gente resolve isso fácil. Essa confiança, né, Sérgio, de acreditar que de fato não. Agora, por que eu estou falando isso? Porque aqui nessa região, e você conhece muito bem essa região do Nordeste, a gente está gravando aqui em Natal, né? Uhum. Essas usinas eólicas se apoderaram, se apropriaram de toda a região, já seja no litoral como para o interior, né? Em qualquer serrote desses aí você encontra dezenas, centenas desses aerogeradores, né? E isso parece que é uma coisa, se vende como energia limpa. Isso, como as fazendas de fotovoltaicas também, tudo isso parece que gera, né, efetivamente uma energia limpa. Como é que você vê se isso aí é mais uma certa, uma nova enganação, né? Dessa do tipo, eu me livro da responsabilidade, estou fazendo o possível, eu gero minha energia. Como é que você... Pois é, tem aí que lembrar um trabalho de um professor da Federal do Ceará, né, o professor Jeová, da Geografia. Ele tem um trabalho muito bacana sobre esses impactos, né, ambientais das eólicas, que, na verdade, são enclaves no território, né, porque muitas vezes aquela população ela não é beneficiada, né, do recurso energético, né, muitas vezes, quando você vai... E a gente que faz o estudo de impacto ambiental, a gente que avalia, né, um impacto que ele é muito expressivo no momento da instalação dos parques eólicos. Né?
faz aterros para levar caminhões, as peças, você utiliza o recurso hídrico, você leva muito trabalhador, quer dizer, você causa toda uma modificação social do lugar, né, onde vai ser instalado, e com isso você muitas vezes transforma totalmente a vida daquelas pessoas, e aquele impacto, depois que o parque está instalado, funcionando, apesar de todo o ruído, né, que ele produz, ele é muito esquecido, né? As pessoas foram transformadas, né? A gente tinha nos anos 70 as meninas das barragens, né? As filhos das barragens, né? Agora nós temos aqui os filhos do vento, né? Isso. Meninas que acabaram, né, engravidando, né? Quer dizer, então, todo esse movimento, né, de um contexto de uma energia limpa, sem, na verdade, as pessoas entenderem, né, tudo que há por trás, né, dessa grande mídia dessa energia limpa, né, e que, na verdade, é algo que precisamos também repensar, né, como esses impactos podem ser minimizados, né, mitigados junto a essa população, como ela pode se beneficiar, né, desse recurso energético. Eu não estou aqui para dizer que eu sou contra. Não, não é isso. Mas que os padrões desses processos de licenciamento eles tenham um maior cuidado com as questões sociais, né? Porque senão a gente vai ter, por exemplo, áreas em que os pescadores não podem mais atravessar o campo para chegar às suas áreas de linha de costa, né, em função de se tornarem áreas que são enclaves de geração de energia, né? E essas populações ficam vulnerabilizadas, né? Então, não que eu seja contrário, de forma alguma, mas eu acho que precisamos melhorar, né, esses processos para que esses impactos sejam minimizados, né? A gente não pode, né, gerar energia dessa forma, né? Porque, de fato, esses são enclaves, eles chegam na cidade e a primeira imagem é que vai ter emprego para todo mundo. Mas vai ter emprego no começo, quando eles estão fazendo terraplanagem, estão preparando os fundamentos, vão botar aquelas torres. E é trabalho de alvenaria, de pedreiro, ou seja, e esse povo, depois que eles vão embora, né? A cidade fica só com aqueles centenas de aerogeradores, né? E não tem emprego para todo mundo. No fim, acaba sendo um trabalho muito mais sofisticado, não sei, de técnicos, né? Eletricista, não sei como é que. Mas não é para o povo. Você pode pensar aqui o norte aqui do estado, você vê que todo mundo no começo achava que de fato isso ia ser transformador, e não é. Aí é um problema, porque eu acredito que engraçado é o seguinte, que as cidades querem isso. Sim. Ainda que seja temporário, elas querem isso. Porque já a experiência tem, é só olhar para o lado e ver, aquela cidade aconteceu isso. E ninguém ali está satisfeito com o que aconteceu. Só o fator geração de impostos ali para eles é enorme, né? Quer dizer, então, um pequeno município, né, começar a arrecadar, né, circulação, o ISS, né, de serviços, e, de repente, ele tem um salto, né, de arrecadação, isso faz uma pressão política para todo mundo querer isso para si, né? Mas os danos ambientais não são avaliados. Muitas vezes, essas regiões que tinham pequenos aportes de água doce para que essas populações pudessem ter um abastecimento de água, eles perdem, né? Há um rebaixamento do lençol freático, há modificações totais em relação a isso, e isso não é recuperado, né? Então, esses processos precisam ser revistos, precisam ser mais cuidadosos, dentro da minha opinião, né? Porque senão, mais uma vez, professor, a lógica do econômico vence, né? A bolinha do econômico fica grande, a ambiental e a social pequenininha, né? Então, a gente vai entrando aqui em exemplo atrás de exemplo e a gente vai vendo que, em determinado momento, essa lógica ela se torna sempre poderosa, e aí a nossa discussão de sustentabilidade retoma o ponto inicial, né? Como fazer essa sustentabilidade? Como dizer que é sustentável uma energia
que gera esses impactos. Faz parte, né, como, né, o efeito colateral, né? Não, alto lá, né? Efeito colateral é bom quando a gente está aqui na nossa casa, né? Se fosse em cima de nós, ninguém ia querer, né? Então, isso realmente precisa se ter maior cuidado com essa população vulnerabilizada, né? Aí entra um conceito que eu também gosto muito, que é o conceito de justiça ambiental, né? Que é onde esses conflitos sociais eles são marcados por questões ambientais, né? E, mais uma vez, desequilibra, né, as três bolinhas que a gente diria que poderia ser a sustentabilidade. Sim. Agora, tem uma coisa também, Sérgio, que a gente está conversando aqui e muitas das nossas preocupações surgem justamente dessas fontes de energia, sejam os combustíveis fósseis, agora falamos do eólico, mas também tem o sol e tudo isso mais, ou carvão. Não chegamos nem a falar da era atômica, né, que se abriu em algum momento e agora meio que já está um pouco recuou, né? Mas, no fim, tem uma coisa que o Heidegger fala, é que um dos problemas desse mundo da técnica moderna é que ele transforma nosso habitar o mundo, né, numa procura perpétua de fontes de energia. Nós desafiamos a Terra a fornecer energia, já seja desde a quebra do átomo, agora é o sol, agora é o vento, agora é o fracking. Tudo isso vem sendo uma provocação à Terra para ver até onde ela aguenta nos fornecer energia. Então, claro, quando tudo isso continua vigente, eu acredito que a sua questão já está respondida. É inviável. Não há sustentabilidade. Então, parece que é preciso um giro muito dramático, né? Muito consistente, até de uma certa renúncia a esse modo de civilizacional que nós logramos, né? Porque ou nós abrimos mão da energia, e, portanto, de muitas dessas benesses que a gente recebe hoje, ou não tem saída. Porque estamos o tempo todo aqui falando dos problemas da geração de energia. Não é isso? Interessante, né? E aí eu me remeto até uma conversa que nós tivemos, né? Que é o livro, né, do Georgescu Hugen, que é o olhar, né, da economia tão importante que necessitamos, né, que é a lei da entropia no processo econômico, né? Ou seja, a economia ela se vê independente da natureza, né? Ela olha a natureza como única fonte de recursos naturais para os seus processos e vê também ela como um grande depositário, né? Então, do que aquilo que não serve como processo, como produto, eu coloco de volta na natureza como rejeito, como resíduo. Então, isso é uma lógica ao qual está nos levando a toda essa insustentabilidade. O que a gente propõe, muitas vezes, é um olhar para essa limitação da natureza através do processo da entropia, né? Quer dizer, a gente tem a natureza como um todo funciona dentro da lei da entropia, né? Ou seja, em algum dado momento nós vamos chegar à entropia máxima, nós, todos os seres, né? Nós não, por mais que a gente, né, faz a negentropia, né, a gente tenta se manter, né, em estado de equilíbrio, em determinado momento esse desequilíbrio, né, essa desordem, né, como a gente gosta de trabalhar, ela se torna maior, o que vai nos levar ao fim da nossa vida. Então, a economia precisa entender que ela não é eterna, ela não é um crescimento para sempre, que a lei da entropia vai fazer, em algum momento, esse sistema falhar. E é bom que a gente saiba disso, porque talvez esse seja o grande recado que nós estamos passando nesse momento, que é não observar que o sistema está falhando, né? Que a entropia planetária está aumentando e que é uma lei indissociável da vida. A gente precisa entender isso, né? Quando a gente não entende, aí você vai estar, muitas vezes, entrando dentro dessa racionalidade, né, econômica em que acredita nesse imaginário do crescimento eterno, né? E que nada funciona dessa forma.
né? Nada da natureza funciona dessa forma. Então, eu vejo o conceito básico, né, da economia ecológica trazendo a lei da entropia como um limitante ao processo econômico. É fundamental que nós, como sociedade, né, venhamos a entender que é assim que as coisas funcionam, né, e que a economia tem que entender seu limite. E aí, seja a economia pensando no capitalismo, ou pensando também em outros meios de produção, em outros sistemas econômicos. Eu tenho a impressão que o capitalismo, às vezes, nos manda, com as suas crises, né? A cada certo tempo tem uma crise no capitalismo, né? Sim. Eu não sei se isso já é uma mensagem da própria vida, né? Como dizendo, isso aqui não funciona, não vai dar certo. Né? Né? A gente sabe que, né, essas crises elas vão demonstrando, né, a própria inviabilidade, né? Crises ou até as contradições, né? Que o capitalismo também ele vive das suas próprias contradições, né? E essas contradições, em um dado momento, vão, sem dúvida, gerar uma ruptura no modelo capitalista. Eu acredito, sim, que em um dado momento, né, essa ruptura ocorrerá, né? E claro que não é uma substituição por um outro modelo assim tão fácil, né? Mas eu vejo que esse conceito dessa economia de linear, né? De você retirar da natureza, usar a energia, usar os recursos, produzir, descartar, né? E esse descarte ele cada vez mais acelerado em função da inovação, né, da obsolescência programada. Se isso não for repensado, sem dúvida, nós estamos caminhando a passos largos para uma ruptura do modelo, né? No modelo capitalista, no modelo de sociedade como ela está hoje, né? Então, eu percebo que a gente precisa, sem dúvida, alertar, né? Gerar esses grandes sinais de alerta. E, sem dúvida, o primeiro grande sinal da mudança climática ele é um grande alerta. Mas a gente sabe que, infelizmente, né, todo esse olhar do econômico ele prevalece sobre todos os outros. Né? Parece que a gente precisa, né, de alguma forma, que essa máquina continue a todo vapor, sem que necessariamente se perceba os limites dela. Uhum. Ou seja, é um olhar míope, né? Que não pode ver, não consegue ver. Né? Essa história, como eu não sou responsável por nada, Exato. Eu já me livrei desse peso, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Mas, Sérgio, nosso tempo já está acabando, mas só uma pergunta, talvez uma certa provocação, né? Porque nesses tempos de salvar a Amazônia e tudo mais, como é que você vê, por exemplo, agora essa ideia, ou esse projeto de fazer perfurações na foz do Amazonas, que tem a ver com essa economia azul, não tem a ver, mas está confrontando-se com isso, né? Como é que você... Não parece uma contradição? E aí me parece que é uma possibilidade de você pensar essa transição, né, energética, dessa matriz energética, é algo que vai... Né? Eu estou no Instituto, né, de Geociências, né? Então tenho colegas que são da geofísica, né, da universidade, que trabalham, né, no contexto dessas matrizes energéticas e fazem projetos bastante significativos no contexto da matriz energética do petróleo. Bom, eu, pessoalmente, eu observo que é difícil nós abandonarmos, né, a matriz energética do petróleo e abandonarmos a possibilidade de exploração de uma área como essa. Né? Eu sei que é um momento político muito difícil que o governo tem nesse momento de tomar uma decisão de, como o Biden fez, né, de aprovar a exploração lá no Alasca, né, esperou um pouco, né, fez a coisa acalmar e tal, né, passou as reuniões relacionadas ao meio ambiente, depois veio a aprovação da exploração. Eu creio, né, que tomaremos o mesmo caminho, né, pelo que eu li hoje, né, o presidente, a Petrobras vai rever os estudos, né? Quer dizer, isso já nos demonstra
um país como o nosso, né, necessitando, né, a todo custo de um desenvolvimento econômico ainda aos velhos moldes, que a verdade é essa, né, nós não vamos abrir mão dessa reserva, né? E que é uma reserva que já está sendo muito explorada, né, pelos países vizinhos ali, e com um potencial que, claro, se já há processos de licenciamento, é porque já foi viabilizada a exploração daquele local, né? A gente precisa entender que os passos anteriores já foram dados, né? As sondagens, né? Tudo isso já deve ter sido mais do que mapeado sobre a possibilidade e o potencial que tem aquela região de exploração. Então, né, dentro dessa visão de economia do mar, né, fica muito difícil a gente abrir mão, né, de uma exploração de uma área daquelas. Mesmo estando 560 quilômetros da foz do Amazonas, a 160 em linha reta do litoral do Amapá, né, claro que existem riscos, sem dúvida. Então, eu acho que, mais uma vez, precisamos olhar para esse contexto, né? Precisamos aí eu vejo sempre a sociedade como um olhar de discussão da sociedade em relação ao que se dá. Mas se nós formos olhar todo o nosso histórico, né, e toda essa discussão da sustentabilidade, né, onde a bola do econômico ela é enorme, é muito fácil pensar nessa exploração, né, de algum momento ela acontecendo, né? Uhum. Então, eu não creio que haja uma interrupção nesse processo. E pode ser por algum tempo, mas que, de alguma forma, ele virá, porque nós ainda somos, né, de uma racionalidade econômica que gera danos, que gera impacto. A gente tem que também entender que essa é a nossa verdade, né? Por mais que nós, né, a gente estude, saiba, é uma realidade ao qual nós sabemos muito bem que é uma racionalidade que está aí e que ela não vai sair de uma hora para outra. Eu entendo, eu acho que é isso mesmo, né? Se você tem petróleo ali, eu não sei como compensar isso, não sei se o fundo amazônico permitiria, mas é que é muito, muito petróleo ali, né? Muito óleo, de fato. Sem dúvida. Então, é muito difícil que o Brasil possa renunciar a isso. Mas é que soa muito contraditório, né? Porque pela campanha do Lula, exatamente, e pela realidade agora, então, de repente, brota essa ideia, todo mundo, claro, isso que você falou, já tem estudo sobre isso, evidente. Né? Então, mas muito bem. Sérgio, vamos concluir. Você quer dizer uma última palavra? O que você... Professor, foi ótimo. Acho que agradecer aí a possibilidade de estar de novo com o pessoal da UFRN. Né? É uma universidade que eu tenho um carinho enorme, faço grandes trabalhos com todos vocês. Né? Toda a possibilidade de estar presente aí, estarei. E só agradecer, professor, de estar no seu café filosófico, poder fazer essas discussões. E, mais uma vez, para o que vocês precisarem, contem comigo. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, a gente aprendeu muito e talvez meu otimismo tenha sofrido um pouco hoje, mas acho que o seu realismo também ele é bastante útil, né, nesse momento. Obrigado, professor Sérgio Barros, do Instituto de Geociências, né, da UF. É isso aí. Foi ótimo, Sérgio. Então, obrigado. Muito obrigado. Você que nos assiste, coloque seus comentários e até a próxima. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Sérgio, boa tarde.